Trouxe a sua Bíblia? Eu quero que você abra, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 29. E nós vamos ler somente o versículo 21. Gênesis, capítulo 29, somente o versículo 31, desculpe. Gênesis 29, versículo 31. Diz assim a minha tradução: quando o Senhor viu que Lia era desprezada ou rejeitada, fez com que ela fosse fecunda ou fértil, ao passo que Raquel era estéril. Amém? Assente-se, por favor. Olha, meus irmãos, eu estava com o Vinícius no carro, tinha mais gente, tinha a Débora, estava o Josiel, e estava passando um pedaço de uma música, e eu até disse para o Vinícius, para eles: olha, às vezes é bom você ouvir a canção da dor de alguém. Eles ficaram quietos escutando. Eu falei: pela simples razão de que eles superaram isso e registraram a sua dor. Significa que é uma fase. Significa que alguém também já passou por um deserto e deixou registrado como foi sofrido. Mas significa que superaram. Então, quando você escuta a dor de alguém, isso desenvolve em você empatia. Isso desenvolve em você maturidade. Se você conversar com pessoas de 80 anos, pessoas de 90 anos, pessoas de 70 anos, você pode contar histórias da tua vida, geralmente eles vão falar: eu passei por isso, eu conheci alguém que passou por isso, e passou, eu estou aqui, passou. Quando você escuta histórias bíblicas, você vai ver inúmeras histórias ali conclusivas sobre pessoas que passaram por desertos extremos e também superaram. O que eu quero dizer com isso para você? Que não é o fim do mundo. Seja o que for que você passou. Às vezes um adolescente está lá sofrendo. Eu não estou dizendo adolescente de hoje em dia. Eu não tenho nem ideia mais como algumas coisas funcionam. Mas na minha época, o que se escutava era aquelas músicas dos anos 80. Aqueles registros de Fossa Music. Love Hurts, Whitney Houston, algumas coisas assim. E a pessoa ficava escutando aquilo lá e chorando. Escutava aquilo lá e chorava. Um pouco mais antigamente, eu ouvi falar que as pessoas escutavam, não é do meu tempo isso aí, mas as músicas tristes escutavam muito alguns sertanejos, Amado Batista, Roberto Carlos, e ficavam chorando e sofrendo, né? Como aquela música que diz: vivendo por viver. Aquilo é muito triste. Aquilo, meu irmão, aquilo é um convite à depressão. Mas é a dor de alguém, não é? E quando eu olho para a história de Lia na Bíblia, eu vejo uma pessoa que foi rejeitada. O nome Lia significa resguardo ou abrigo. E essa mulher representa muitas pessoas que, em meio ao desprezo, foram pessoas que nos ensinaram sobre fibra, nos ensinaram sobre superação da rejeição, pessoas que nos ensinaram o valor das coisas, pessoas que não ficaram choramingando pelos cantos, mas valorizaram aquilo que tinham. Alguns aqui sabem que, em alguns casos, a dor do desprezo, ela é pior do que a dor física. E a história de Lia é uma história já conhecida, porém pouco meditada. Relata-nos a Bíblia, eu quero que você preste bem atenção numa história mais minuciosa sobre ela. Relata-nos a Bíblia que ela foi dada em casamento por meio de um atrapalho do seu pai Labão. E logo no início do contexto, não relata se ela amava a Jacó. Mas uma coisa é clara: depois do casamento, é registrado que Lia amou a Jacó. Porque toda mulher que quer o seu marido junto, é porque o ama. Não sabemos
em que circunstâncias se deu esse sentimento, mas acima de tudo foi uma decisão. E ela, nessa história amorosa, já nos primeiros dias de casamento, terá que enfrentar um desprezo absurdo do seu marido. A rejeição é um dos sentimentos mais difíceis a serem superados. Porque a pessoa não se vê apta, às vezes, a perdoar e também não se vê apta ou merecedora do amor. Ela mendiga algumas coisas. Mas a Bíblia mostra que a vida de Lia, como alguém que se sobressai dessa situação. Olha, já parou para pensar? Eles casaram, Jacó tomou uns goles, não sei que nível estava o entreveiro do entendimento de Jacó. Eu só sei, e o registro bíblico deixa claro, que ele só foi ver que não era Raquel, a quem ele tinha pago o dote, pela manhã, quando ele acordou e viu ali Lia. Já parou para pensar que você, mulher, casou, teve a noite de núpcias, e quando você acordou do lado do teu marido, houve uma rejeição absurda, talvez injúrias. Já parou para pensar? O que uma mulher espera depois de uma noite de núpcias? Um café da manhã, talvez? Um elogio? Um sorriso? Um eu te amo? Imagina essa moça casar na primeira manhã, briga. A Bíblia diz que Jacó declaradamente amava a Raquel. E no novo acordo, ele vai injuriado para o seu sogro Labão e fala para ele: não, eu paguei pelo dote de Raquel, a quem eu amei e trabalhei 7 anos. Como que você me entrega, Lia? E ele fala: olha, na tradição da minha cultura, não é lícito você entregar a filha mais nova. Quem tem que casar é a filha mais velha. Não. E foi aquela briga dos dois. Não, Salim, não. Acabou que o sogro falou: então tá bom, eu faço para você esse adiantamento. Você casa com Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos por conta dela. Então tá bom. Aí você fica com as 2 filhas. Olha como Labão era ligeiro, cara. Era um lobão. Então tá bom. Você parou para pensar já na situação de Lia como ficou? Já na primeira semana, Raquel, a quem ele amava, ele já casou com ela. Imagina a primeira semana aparecer uma rival. Ela não tinha escolha. Ela teve que conviver com essa realidade. E o texto diz que Lia também não tinha tanta beleza. Já a Raquel era formosa, linda de rosto. Lia, a Bíblia diz que tinha os olhos baços. Eu fui ver o que significa olhos baços. Significa sem brilho, cansado, inexpressivo. Em uma outra versão eu fui ver, diz que Lia tinha os olhos tenros, isso é, olhos enfermos. O que são olhos enfermos? Eu acho que aqueles olhos meio, lembra do Amaral? Aí pode ser que ele é meio vesgo ao contrário, às vezes, ou meio assim, eu não sei, mas a Bíblia diz que ela tinha os olhos esbugalhados, alguma coisa era de errado, alguma coisa assustava ali, não é? Alguma coisa. Então a Bíblia diz que não havia notoriedade nela, não havia beleza, mas a Bíblia diz que Lia amava a Jacó. Ela não pediu para nascer com os olhos desse jeito, mas ela amava Jacó. E teve a desventura onde tinha a rejeição desse amor, pois Jacó era totalmente voltado para Raquel. Uma rival mais bela, mais jovem, amada, que estava no quarto de Jacó todas as noites quase, com poucas exceções. Você já passou por isso? Não, né? Nesse nível, não. Olha, eu passei a respeitar essa mulher na Bíblia, pois ela não se deixou levar por um sentimento. Só por um pouco que eu descrevi para você, você está entendendo o que é rejeição, né? E você passa, meu marido não faz isso, ou a minha esposa não passou por isso aqui. Ela buscou a Deus. A força que ela precisava para vencer essas situações, ela buscou a Deus para suprir os seus sentimentos.
Mulheres e homens fortes são vitoriosos, são pessoas que não se acomodaram na situação, mas buscam em Deus para ser vitoriosos e caminhar de cabeça erguida. Porque se você for soberbo, Deus vai te abater. Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. Agora, se você começar a se humilhar numa situação, eu sou, olha, o trapo de imundícia, olha, eu sou, aí Satanás pisa em você. Então você tem, foi o que foi falado semana passada, sobre essa questão do equilíbrio. Quem busca e se refugia em Deus em qualquer circunstância se torna produtivo e avança, até mesmo no relacionamento. Quem busca se refugiar em Deus é renovado em alegria. Uma vez chegou uma moça aqui, eu repeti isso várias vezes já. Chegou uma moça, uns 22 anos, 23 anos, pastor, chorando. Bem desgastada, assim, parecia que tinha feito esfoliação no cabelo. E ela falou assim: pastor, meu marido não me procura mais, pastor, meu marido não quer mais saber mais de mim, eu fico correndo atrás dele, não me dá bola, não me dá moral. E eu falei para ele: olha, não é um versículo, mas eu vi pichado no muro uma vez assim: não corra atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim e as borboletas virão. Quer um conselho? Quando o teu marido conheceu você estava perfumada, sorrindo, cabelo ajeitado. Agora você está aí de que jeito? Ranhenta, correndo atrás dele? Teu marido é caçador, se valorize. Você vai ver se ele não vai estar aos teus pés. Resultado: isso já faz uns 15 anos e ele está aos pés dela em figuragem, em linguagem de expressão ali. Então, porque se cuidou e continua se cuidando. Graças a Deus. E graças a Deus o marido enxergou o valor dela. Então, o que eu quero dizer para você, que se você mostrar o teu valor, todo mundo quer uma pessoa valorosa ao seu lado. Tem até uma canção que diz, né? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero um dia receber no céu a coroa que me dará Deus. E aí tem o desenvolver da música, mas andar de valor em valor, ser uma pessoa de valor. Quando você se liga a Deus em louvor, você é abastecido de motivos para ser grato e alegre. Porque talvez você está confiando a tua felicidade a pessoas tão falhas quanto você. E esse é um erro muito grande. Confiar a tua felicidade a pessoas tão vulneráveis assim. Agora, quando você louva a Deus, quando a tua felicidade está em Cristo e nessa esperança, os demônios não suportam isso. A mulher que é jogada em uma situação como desfavorecida, agora ela começa a ser capacitada por Deus. Nós lemos aqui no versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez ela fecunda, ao passo que Raquel era o quê? Estéril. Meu irmão, Deus vê o desprezado, Deus vê o rejeitado. Não adianta ninguém querer contar outra história, porque Ele conhece a mim e conhece a você. E no tempo certo Ele esclarece todas as coisas. A verdade de Deus chega e transforma as realidades. Deus compensa, Deus indeniza Lia como uma ferramenta poderosa naquela época, a fertilidade. Ela tinha tudo para ficar em um canto da parede chorando por um amor que não tinha, por uma trapaça infeliz do seu pai, chorando porque tinha que conviver com a rival. Mas ela levanta e ela decide encarar as circunstâncias, valorizando o que ela tem e não o que a outra tem. Nessa noite, Deus quer sarar pessoas aqui de sentimentos que corroem o coração. Deus quer abençoar você com felicidade, com superação. O Espírito Santo, Ele quer se manifestar nos teus sentimentos e trazer um contentamento e um consolo que nenhuma outra pessoa pode trazer. Lia apresenta características que eu vou destacar para você aqui. E a primeira característica, ela não se deixa escravizar pelo padrão imposto de beleza da época. Cuidado com essa escravidão aí que deforma pessoas bonitas.
Já ouviu? Esses famosos estão fazendo essa harmonização facial? Ah, meu irmão. Eu vi até que colocaram algumas coisas, aquele Cadu, é Cadu Moliterno? Acho que é isso aí. Ele fez uma harmonização, ele ficou parecendo a Xuxa. E as pessoas, realmente eu vi uma foto, ficou interessante ali. O Bruno Marrone, você viu? O Marrone lá, perguntaram pro Bruno, o que você achou da harmonização do Marrone? Ele vai desinchar, eu acho. Ah, meu irmão, é bonito você envelhecer saudável. É bonito. Eu não estou dizendo mau cuidado. Porque uma hora, antigamente, mulher gorda que era bonita. Depois passou a ser mulher magra que é bonita. Depois, agora, aquela sobrancelha de carvão. Antes era aquela que era só uma curvinha fina assim ao redor. Depois de um tempo, aquela sobrancelha de dragão chinês. Aí é aqueles cílios que parecem uma vassoura. Não é? E alguns, às vezes, porque... Você está entendendo o que eu estou falando? E uma está parecendo com linguiça em cima da boca e embaixo. Que é aquele assim, ó, inchado e não sei o quê. Então não tem. Olha, meu irmão, ei, é aquela história, né? Mulher bonita é a tua. A pessoa que você valoriza, a pessoa que entende isso. Olha, eu não sou contra você realçar a beleza, nunca. Eu não sou contra nunca ninguém se valorizar, se maquiar, nada disso, não sou contra não. Só que algumas pessoas, elas têm uma baixa autoestima e elas confundem isso. Elas não valorizam o que têm. Elas ficam olhando para cartazes, ficam olhando para rivais, ficam olhando para outras pessoas e aí começa a chegar no extremo. Não se aceitam e querem que outras pessoas te aceitem. Eu não aceito se eu sou homem, eu não aceito se eu sou mulher. Eu quero ser outra coisa. Eu não me aceito, mas eu quero que você me aceite. Eu já ouvi falar que não existe gente feia, existe gente mal cuidada. Já ouviu falar que não existe gente feia, existe gente sem dinheiro, né? Sem dinheiro é sem jequiti, não sei o quê. Meu irmão, você pode se inspirar em outras pessoas. Agora, começar a se comparar com pessoas, não dá. O Espírito Santo mora em você e a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Não é verdade? Esses dias nós estávamos um monte de homem, conversa de homem cristão. E tinha homem lá no meio que é solteiro. E nós estávamos falando pontos sobre escolher uma pessoa para casar e coisa e tal. Fomos conversando. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Rapaz, fique esperto. Mulher chata, falamos essa expressão. Ou homem chato, e esse tipo de coisa, bababá. Daí ele falou, mas isso é verdade. Rapaz, o cara não tem ânimo de ir para casa. Porque ele chegou em casa, vai comer. O marido virou estrela cadente. Porque toda vez que passa, é um pedido. Diferente. Quando eu falo assim de gente chata, eu falei, olha, agora tem pessoas que melhoram, colorem o ambiente aonde estão. Colorem. Chegou no ambiente, conversa e brinca, e não sei o quê, e bababá, e melhora. Tudo bem, tem que ter as exigências, porque tem cara que é um câmera lenta na vida, e tem mulher também que é um câmera lenta, e tem homem que é chato também, que, meu Deus do céu, não tem um sorriso. Quem mexeu nas minhas coisas? Parece aqueles dragão Zord que emerge do mar. Sai vapor pela cabeça, pelos ouvidos assim. Meu Deus do céu. 8 horas, eu quero meu café. Cadê meu café? Na hora de dormir, um pouquinho antes, janta! Você sabe que eu não durmo sem janta, mulher. Aí você vai procurar uma pessoa chata? Não dá, né? Então, meu irmão, a Bíblia diz que coração alegre formoseia o rosto. Aí você vê um monte de mulher bonita que casa com os caras, você pergunta, você acha que tem um marido bonito? Olha, quando falou olha,
ele é charmoso. Ele é charmoso e é o que precisa. É charmoso. Pastor, tem um perfuminho ali e é charmoso? Ótimo. Me respeita? Ótimo. Isso é bom. Mas o que eu estou falando é que uma pessoa que não deixa se padronizar por causa dessas coisas, aí daqui a pouco a pessoa está pior que o trevo do Atuba. Sempre em reforma, em obra, nunca dá para usar aquela BR. E aí? Você tem que ver, meu irmão, você tem que ver que com o tempo, meu irmão, com o tempo, sempre atrás até brincaram comigo, pastor, eu não sei o que eu vi, ele apareceu as rugas, e numa hora brinca que tem as entradas de careca, outra hora é a barriga. Eu falei, eu já passei do meu auge, agora estou em outra fase, a fase da simpatia, brincadeira, e tipo de coisa que você não precisa ser, você se esforça para honrar, é isso aí. Segundo ponto, primeiro ponto, Lia não se deixou abater porque a outra tinha um rostinho formoso e coisa e tal, mas vou falar uma coisa, Raquel era um porre. Você vai ver toda hora ela choramingando, ela reclamando, ela incomodando o pai dela, pegou as coisas do pai dela, os ídolos do pai dela. Você vai ver toda hora, porque eu não sou fértil. Toda hora. Você não vai ver nenhuma vez Lia reclamando disso. Você não vai ver nenhuma vez Lia ficar reclamando. Agora Raquel, meu irmão, Raquel. Segundo, Lia tinha personalidade. Olha, pode ter todo mundo pode fazer algo, modinha para algo. Meu irmão, mas eu penso muito bem antes de dar um passo. Você viu que todo mundo agora está fazendo. Você lembra que todo mundo agora? Eu não vou me intimidar por conta disso. As pessoas fortes, elas buscam o princípio da razão para poder dar um passo. Buscam a qualidade naquilo que fazem, naquilo que são. Agora essas pessoas que toda hora buscam modinha, cadê personalidade? Eu achei interessante uma vez, em que eu ouvi o Paulo Guedes falando do Bolsonaro, independente de questão política, mas ele falou algo interessante ali. Ele falou, olha, toda vez que o Bolsonaro abria a boca e falar, me preocupava, rapaz. Toda vez. E eu comecei a observar ele na casa dele, observar ele no palanque, observar ele em todo lugar, e algo me trouxe conforto. Porque ele é do mesmo jeito no palanque, que é o mesmo jeito na casa dele, com a esposa, o mesmo jeito para lidar com isso, com aquilo. E eu chamo isso de autenticidade. Ele é o que ele é. Falou desse jeito. Agora, compensação, uns aí, não citou nomes, tem uma formalidade para se apresentar, fala o que querem ouvir, mas é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Olha, a autenticidade, ela é muito importante. Não estou dizendo que você precisa ser grosso com pessoas, nunca. Não estou dizendo que você tem que falar tudo, não é isso. Mas a autenticidade, meu irmão, ela traz segurança para todo mundo. E isso é importante. Ou por acaso você vai chegar lá para o teu marido, ou por acaso você, menina, vai chegar para o teu pai, para tua mãe. Mãe, como é que é? Esse brinco tá legal esse brinco? Tá. E não tá. Você pergunta na sinceridade. Pergunta na sinceridade. Você quer uma resposta porque você quer ajuda. Agora não precisa ficar falando, negócio tá gambiarra, minha mãe. O tamanho da tua orelha não combinou esse brinquinho, não. Tá parecendo um pastel o tamanho de sua orelha. Uma tampa de frigideira. Também, meu Deus do céu. Se sair lá fora e tiver vento, você vai voar. Não dá, né? Aí você tá pisando na bola. Pelo amor de Deus. Então, ter personalidade, ela não se intimidou. A rejeição não tirou a personalidade daquela mulher. Terceiro ponto, em todo relato bíblico, em nenhum momento você verá ela desesperada com a situação. Ela era uma mulher de fé. Pensa em uma pessoa de maturidade, pensa numa pessoa de controle emocional. Ela estava ali para ganhar espaço no clã familiar do legado de Abraão, Isaac e Jacó. Meu irmão, ganhe o seu espaço.
Ganhe o seu espaço. Não adianta ter uma turminha torcendo por Raquel, porque Lia foi a primeira esposa, resolve com maturidade, com controle emocional, avançar as jardas daquilo que o Senhor lhe iria oportunizar. Controle emocional. E isso deixava ela interessante, né? Não encontra espaço para abater. Lia era aquela mulher que, no salto. Lia aquela... Agora tem umas, olha, meu irmão, não é a margarina que eu quero. Ou uns, ou aquela, ou aquele, tudo abate. O que foi agora que você já se trancou no quarto? O que foi agora que já emburrou? O que foi dessa vez? Viver contigo é pisar em ovos. Quem usou meu shampoo? Tudo bem, né? Não dá para zoar. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, é lógico que sim. Mas, gente, tem um limite para as coisas. Você vê pessoas assim não perdendo a compostura. Não, eu vou guardar o meu shampoo. Toda vez que eu for para o banheiro, eu uso ele. Agora eu vou ficar toda hora aquele... Estou dando um exemplo para você. Lógico que envolve administração. Mas se você não tem estabilidade emocional para lidar com as coisas, que tipo de pessoa madura que você é? Uma coisa eu sei. Se você não superou algumas coisas desde quando você tinha 5 anos, quando acontece alguma situação triste na tua vida, você vai ter uma reação emocional de uma criança de 5 anos. Vai partir para a ignorância em algo que você resolve com diálogo. Você vai partir por xingamento em algo que você resolve com palavras, ok. Você vai partir para a ironia de uma pessoa que não tem maturidade para diálogo, porque às vezes a mulher ou o cara, eles têm 40, 50, 60 anos, mas tem uma idade emocional de uma menina ou menino de 12, 13 anos. Lia, você não vai ver relato dela se desesperando em momento algum assim. Quarto ponto. Lia não se vitimiza. Não fica choramingando nos cantos da casa. Ela decide guerrear com as armas que Deus deu para ela. Tenha muito cuidado quando alguém vier contar historinhas de vítima para você. Porque tem gente que, como eu sofri naquela igreja. Como eu sofri naquele casamento. Como eu sofri naquele emprego. Como eu sofri com os meus pais. Como eu sofri com aquela esposa. Como eu sofri com... Porque as verdadeiras vítimas estão quietas. E você vai ser a próxima pessoa que vai ofender essa pessoa também. Pode ter certeza. Não tenha dúvida do que eu estou falando. Raquel era vítima. Aos olhos dela era vítima. Lia, meu irmão, você não vai ver ela com histórias de vítima. As vítimas geralmente estão em silêncio. Nós vivemos dias em que o vitimismo ele é provocado a existir. Um bando de pessoas malignas trabalham para nos convencer que nós somos sempre vítimas, sempre desfavorecidos, com discursos sedutores e que querem ajudar, mas na real querem usar você e sair como bonzinhos, porque o mal governa no meio do caos. Vivemos dias em que até mensagens que se pregam são mensagens que instigam os teus ouvidos a ser vítima. Cuidado com alguns tipos de coach, sim, e eu sempre digo isso, ou com alguns tipos de mensagem que ficam apelando toda hora. E vangloriam, se valorize. É lógico que você tem que se valorizar. Mas Jesus fala muito em se negar. Muito em se negar. Aí ele coloca o negócio como se fosse versículo. Enquanto Deus for o meu chão. Aonde que está isso na Bíblia? Pelo amor de Deus. Olha, meu irmão, que conversa é essa? Sempre quer ganhar espaço no dó? Aonde vai começar com essa conversa que foi vítima? Olha, meu irmão, arruma maior confusão depois. De doído, de doída. Cuidado com isso, é preciso mudança. É preciso mudar. Aí, sabe aquela pessoa que fala: eu sou sempre a última a saber das coisas. Ou aquele homem que fala assim: por que eu sou sempre o último a saber? Porque você é chato.
Porque a senhora não tem maturidade de receber nenhuma informação. Se alguém fala alguma coisa, menina! Se ele descobre alguma coisa, o quê? O quê? Quem foi? Ninguém vai passar nada. Eu sigo uma psicóloga, Roberta, alguma coisa lá, acho que é a Roberta Cavalcante, muito boa aquela mulher. E eu sempre compartilho alguns pontos de aconselhamento dela. E algo ela disse bem interessante. Ela escreveu assim: mulher chata é traída. Ou homem chato é traído. Mas não estou dizendo que é traição do ponto de vista do adultério, por exemplo. Aí vai do caráter de cada um. Eu estou falando do ponto de vista da vida, de informações. Por quê? Porque são pessoas que vão se transformando em pessoas controladoras, dominadoras. Escuta uma coisa: se você é casado com alguém, você não é dono dessa pessoa. Mas você não se abre comigo. Por quê? Porque é uma área que não pode ser invadida. É uma área de confiança. E a pessoa controladora quer saber as coisas para dominar, para se adiantar. Mas não é para cuidar, não. É só para se adiantar. E é uma forma de egoísmo. Então, meu irmão, o que eu acho interessante em Lia, que ela não se vitimiza. Ninguém é de ferro. Você precisa se abrir, nem que seja para Deus. Isso é muito importante, meu irmão. Quem de nós não se chateia? Quem de nós não se magoa? Quem de nós não precisa, às vezes, conversar com alguém para esclarecer a ideia? Alguém que você confia, não só na índole, mas confia também na opinião. E mesmo que haja confronto da ideia, é para meditar. Pode não ser o mais assertivo ou mais assertiva, mas é para ajudar. Todos nós. Agora, a infantilização disso vai trazer piores traumas ainda. Cuidado, Lia não se vitimiza. Saia do papel de vítima. Lia não guarda amargura, por isso que ela avança na vida. Pessoas assim, tenha certeza que são ouvidas por Deus. Sabe o que eu achei interessante? Eu tenho bastante experiência, meu irmão, e isso para mim é todo o dia. É todo o dia. Tempo atrás, meu irmão falou: pastor, vou mandar umas pedras no terreno. Semana aí, falou: vou mandar umas pedras no terreno. Beleza. Eu falei: que benção, rapaz, porque o dinheiro assim, graças a Deus abençoe você. Deus que abençoe. E de repente falou: pastor, não foi autorizado levar. Fulano, que é responsável, que o senhor conhece, papapá, não autorizou isso. Eu falei: puxa. Mas aí eu falei: bem, Deus sabe de todas as coisas. A pessoa que é responsável sabe dos porquês. Eu fico feliz por aquilo que a gente já recebeu. E eu estou falando na sinceridade. Eu fico muito feliz por aquilo que a gente já recebeu, porque o que a gente recebe vem de Deus. O que não recebe também é permissão de Deus. E eu fiquei muito feliz. Eu agradeci a Deus por aquilo que a gente recebeu. Mas eu também me reservei em oração. Falei: Senhor, a gente precisa de pelo menos 12 caminhões de pedras ali. Precisa. Cada caminhão de pedra deve ser o quê? Uns 700, 900 reais mais ou menos? Por aí, né? Mais ou menos. Aí de repente eu estou lá no terreno, pastor Renato me ligou: pastor, sabe aquele material de asfalto assim, 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 assado? Estou tirando assim, você não quer ir lá para a rua assim? Porque daí é um valor que existe. Falei: rapaz, aqui está precisando é igreja. Então tá bom, já chego aí. Chegamos lá, ele chegou lá, meu irmão, aquela primeira camada de asfalto pretinha, aquele que compacta que você não tem ideia. Gente, ele levou 4 caminhões já e vai levar o outro. Falou com o carregado liberou. Pastor, nós estamos tirando lá próximo do Couto Pereira. Tinha que vir do Alto da Glória para a igreja, né? Os humilhados serão exaltados, né? E olha, até arranquei o símbolo hoje numa jaqueta minha lá. Não merece a minha torcida. Enfim, rapaz, a gente na frente, a gente fez um negócio bonito hoje ali. Fiquei passando em caminhonete umas 200 vezes ali. Bom, era um rolo, né? Se tiver um rolo compressor, meu irmão, empresta, vai passar no terreno. Se tiver alguém que quer ajudar, olha, fica à vontade.
Vai ficar muito bonito ali. Estava uma barreira aquele lugar. E eu agradeci a Deus. Eu não fiquei me vitimando. Eu não fiquei me degladiando. Porque fulano, eu ajudei. Porque não, eu fiquei grato por aquilo que recebeu. Mas eu pedi para Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas que não ficam guardando amargura ou mágoa, Deus ouve. Deus ouve você. Deus ouve os teus pedidos. Quinto ponto. No capítulo 30, versículo 1. Aquela que era desprezada, rejeitada, não amada, a feinha, agora ela é invejada por Raquel. Olha, eu já vi feiosa ter inveja de bonita, mas bonita ter inveja de feiosa é incomum. Você lembra do Kiko e o Chaves? O Chaves não tinha pai, não tinha mãe, morava num... O que era aquilo mesmo? Um barril. Não tinha brinquedo, pegava uma coisa ou outra, lá passava fome. O Kiko tinha uma herança, tinha uma mãe que chamava ele de tesouro, uma cama quentinha, comida a todo cuidado. E o Kiko tinha inveja do Chaves. Quando o Chaves estava brincando com uma coisa, o Kiko olhava, voltava, e daqui a pouco... Lembra? Inveja. Quando eu assumi o Sabará, tinha dívida de aluguel, dívida de telefone, dívida de contador, dívida de taxas e uma série de situações. E daí eu fui o quinto pastor que assumi. Mas o que eu me lembro é que o pastor Rogério estava com uma bomba na mão. E eu fui chamado para fazer uma reunião porque a antiga pastora da época, ela que passou meu nome e explicou algumas coisas. E quando eu cheguei, ele, olha, cara, porque ali é um desafio considerar ali, já passou tantos pastores assim, até outros assim, e a situação desse jeito, Então, em outras palavras, um pastor falou que se precisar, ele assume. Se precisar, não é que ele quer. Falei, pastor, Deus falou comigo e eu não tenho medo. Passar alguns anos agora, alguns teriam inveja do Sabará. Por quê? Porque nós fizemos um grito. Nós fizemos, meu irmão, criamos o ambiente, porque maior é aquele que está em nós. Fizemos 3 marchas para Jesus nesse bairro, compramos uma área, construímos uma catedral, no começo do bairro construímos mais, batizando pessoas. Domingo agora tem 8 pessoas para descer as águas do batismo, ganhando. Olha, meu irmão, a quantidade de crianças, vamos ver um livro de relatório, mais de 120 crianças apresentadas. Uma série de situações, pessoas discipuladas, professores do ITQ, líderes missionários, pessoas indo pelo mundo fazendo missões, pastores sendo levantados, pessoas sendo libertas, ministério de louvor que dá 10-0 e muito ministério de louvor que a gente vou pregar por aí, meu irmão, você não tem ideia. Esses dias eu cheguei na 10ª, estava o pastor Rogério lá, o Alcione conversando, eu estou chegando, ele falou, olha aí, foi falar dele, olha aí, tem umas 36 igrejas na região que funcionam de verdade, são 10. E essa aí é uma das igrejas que funciona na região. Ministério infantil nunca pisou na bola. Os outros ministérios sempre se esforçando e avançando. Um dia eu estava numa reunião e de repente o pastor falou, né, Carlos, o terreno lá, a igreja, que nós, veja bem, babá. Aí houve alguns comentários. Em toda área tem isso, né? Com o pai ajudando, com o pai não sei o que, até eu. Falaram assim. Foi interessante que os 10 primeiros anos ninguém ajudou nada. E depois se ofereceram, sim. Mas é um patrimônio da própria instituição. O que eu estou falando não é gravado. Eu sou ciente disso. Mas o esforço vem desse povo aqui que faz bazar, que só não faz barraca do beijo porque é pecado. Um povo, meu irmão, que vende frango, maionese, um povo que faz costela fogo de chão, um povo que tudo que tem, às vezes, pode pensar, isso vai vender, isso faz campeonato de futebol, um povo que faz ação entre amigos, meu Deus do céu, uma série, dia da beleza, revoluciona fazendo frente nessas coisas, e daqui a pouco o povo começa, claro, é fácil para vocês, e o que eu ouvi disso daí? Porque a gente não fica se vitimizando, não fica. Uma vez, eu até brinquei, eu falei, qual que é a diferença, pastor? Lá do bairro Batel, pro Sabará, eu falei, a diferença é que lá, quando manifesta o demônio, você vai expulsar, ele fala, vou te processar. Aqui manifestou expulso, fala, vou te matar. A diferença é que lá Jota Quebradinho, que faz as coisas lá, é mosaico, e aqui é caquinho.
Eles falam, mas nós estamos fazendo mosaico. Meu irmão, o que eu estou dizendo é verdade. Um dia chegou um pastor para mim e falou assim: você está naquela igrejinha, naquele lugarzinho lá ainda? Meu irmão, quase que eu olhei para ele e falei: seu incircunciso. Eu falei: como assim? Nós não somos apadrinhados de ninguém. Nós vamos construir uma catedral naquele lugar. A gente não pega nada pronto, não. A gente não fica pegando carona no ministério dos outros que se empenham. Nós não. E não é esse negócio de ficar se arrebentando pagando aluguel altíssimo. Nós vamos comprar, e é para gerações. Levanta diácono de verdade. Pior besteira foi chegar e falar para mim assim: pastor Carlos fica andando com os outros por interesse. 80% do que eu ando é nóia. Como que eu fico andando com pessoas por interesse? Pelo amor de Deus. Meu irmão, aquela mulher desprezada, agora ela está sendo invejada. Esse bairro, esse povo aqui que era tão falado, pode vir alguma coisa boa do Sabará. Pastor, nós estamos com um projeto de fazer um orfanato para balas perdidas. Lá é muita bala perdida. Piadinha, agora o povo valente, povo de personalidade. É isso aí, meu irmão. Enquanto falava, vai fechar, não vai fechar, nós vamos construir uma catedral. E vão reconhecer, e isso aconteceu, e está acontecendo. Ele é o nosso ajudador. O último ponto que eu quero passar para vocês aqui, é isso. Essa mulher é uma pessoa forte. Forte. Sabe o que está acontecendo na sociedade hoje em dia? Isso a nível mundial. Está sendo valorizado a fraqueza. Algo que nunca foi valorizado antes. Agora está sendo valorizado a fraqueza. Por quê? Porque a malandragem está usando essas pessoas fracas que na verdade são acomodadas. Sabe o que acontece? É porque você é branco, ruivo, preto. Porque você é indígena. Porque você é pobre. Porque votou opção, porque você é isso, porque aquilo, meu irmão, aí a pessoa não tem qualidade nenhuma. Tem que fazer por mim, porque 1.600 escravizaram o antepassado. Meu irmão, meu pai, com 7 anos, vendia dolé, aqui a gente fala assim, né? Meu pai sem estudo, se arrebentando a vida inteira. E eu desde os 11 anos trabalhando, fazendo calçada, depois mexendo com escapamento de carro, depois trabalhando com condimento. Olha, meu irmão, saía 6 horas da manhã, chegava 11 e pouco da noite em casa, cheirando alho, cheirando pimenta em pó, trabalhava moendo pimenta em grão, trabalhava embalando cominho, coentro, esse monte de coisa. Ida de bicicleta, me esforçando para vir falar que não teve oportunidade. E isso tira todo o potencial de pessoas. Lia era uma pessoa forte, mostrava o seu valor. Aí você vai ficar se apoiando no quê? Somente uma pessoa forte pode apoiar outras pessoas em momentos de crise. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim assim: eu nunca te vi chorar, por que você não chora? Eu falei, não é que eu não choro, é que tem que ser uma coisa muito, né? Mas eu realmente, seria até bom se eu chorasse mais. Mas eu lembro que a minha mãe, eu não tinha 5 anos, eu dava banho na minha mãe. Eu colocava absorvente nela. Eu lavava, ela tinha um problema nas costas muito sério. Eu era confidente da minha mãe, ela se abria comigo, ela contava das tristezas dela para mim. Até uma idade, eu lembro que ela ia na panificadora, para ela bem pequenininha, ela falava, vai para o canto do muro. Imagina, 4 anos, 5 anos. E eu lembro um dia que eu estava andando pelo canto do muro, passou um cara na rua e falou bem assim: ô Pia, por que você está fazendo isso aí? Minha mãe mandou. Quero tudo isso aqui de pão. Era assim, era como se fosse, sei lá, uns 800 metros, 1 quilômetro. Lembra das filas do leite? Tinha que estar lá, ouvindo a minha mãe. Meu pai sempre trabalhou o dia inteiro, se arrebentava de trabalhar. Mas tinha que ajudar, fazer as coisas em casa. Com 12 anos, lembro lá, meu pai comprou um carro, lavava o carro do pai várias vezes, lavava, quantas vezes fosse preciso o carro do meu pai. Ainda bem, eu sei que ele escuta as mensagens.
Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho 12 anos, tenho 11 anos. Eles estão se aproveitando da minha mão de obra. Não, né? Isso é gratidão, gente. Gratidão pelo que eles fizeram pela minha vida, me adotando. Entenda, seja uma pessoa forte. Quando Jacó estava em crise, reclamando que o seu pai Labão havia mudado o seu salário 10 vezes, olha o que ela disse: faça tudo quanto tem dito, isto é, estarei contigo na sua decisão. Olha o que ela falou. Pessoas fortes não se apavoram quando estão enfrentando crise. Quando o seu cônjuge passa crise, uma vez a pessoa perguntou para mim, voltando agora: por que você não chora muito? Porque eu tenho que ser forte por quem não é. Porque você tem que ter estabilidade, às vezes emocional, com quem não tem. Às vezes você chora depois. Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue ser forte por alguém que você ama? Como pastor é a mesma coisa. Você tem que ter maturidade, e algumas pessoas que não têm. Então elas sabem que o socorro vai chegar, que Deus vai providenciar o escape. Honram pessoas, e mesmo se a proteção de pessoas são protegidos por Deus. Quando Jacó foi ao encontro do seu irmão Esaú, para um acerto de contas, com o risco de morte, ele mandou colocar os servos à frente, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José e seu filho. Elas, mesmo sendo desrespeitadas, são pessoas nobres, não descem ao degrau da indignidade. É muito importante o amor de marido, é muito importante o amor de esposa, é muito importante o amor dos pais, mas se mesmo esse amor não chegar, você vai ser feliz, porque a sua segurança em Deus, ela muda os cenários. Algumas pessoas você nunca vai conseguir alcançar. E você nunca vai conseguir receber tudo que você queria de uma pessoa. Mas isso é uma questão sua. É um déficit seu com Deus. Ah, meu irmão, entendo o que eu estou falando. O nosso Deus é grande, e o que envia anjos para nos livrar de todo mal. O Espírito Santo é o consolador que supre em nós. Eu quero casar com alguém para eu ser feliz. Você tem que ser feliz em Deus. Para poder casar, você tem que estar bem resolvido com Deus, para você poder casar, senão você vai estragar os sonhos de outra pessoa. Quanto moleque aí que estraga os sonhos de mulheres que casam, não trabalham, não cuido das coisas em casa, vive deixando tudo jogado, passo insegurança a todo momento, é um atrapalho com tudo, toda decisão que toma, uma insegurança. Quanta mulher que, pelo amor de Deus, é uma Barbie falsificada, não mantém nada em ordem, não honra em nada, fala mal do marido para tu qualquer canto. Meu irmão, hoje você vai firmar o pacto que Jesus é o centro da sua vida, e Ele vai restaurar a tua paz em tudo isso. Ele vai colocar alguém no teu caminho, não é contra você, porque é a mesma visão que mantém as pessoas unidas, é a mesma visão. Se um fica olhando para o outro, é só briga. Se os dois olham para Cristo, os dois caminham juntos. É a visão que mantém as pessoas unidas. Supere a rejeição, porque a pessoa densa, ela não se valoriza, a pessoa manhosa não se valoriza, a pessoa que fica, você não fala com mim, na verdade está afastando mais. Se valorize. De que forma? Deixando o seu valor aparecer, deixando a tua qualidade aparecer, e isso é muito importante. Supere a rejeição. Hoje nós vamos orar por você. Hoje você vai orar pela tua postura dentro de casa. E assim como aconteceu com a Lia, você vai deixar aparecer o seu valor. Pode ter certeza do que eu estou falando. Você vai destacar o teu valor. O que ela fez? Ela valorizou as armas que ela tinha. Ela não ficou valorizando o que outras pessoas tinham. Ela valorizou aquilo que ela tinha. Tudo bem que Raquel era formosa, linda de rosto, ele amava, mas ela não era fértil. Eu sou fértil. Então, meu irmão, cada oportunidade que eu tenho é uma embuchada. É isso que ela fez.
10 filhos. Nos 10 filhos ela colocou nomes de superação. Nos 10 filhos ela colocou nomes importantíssimos, reflexos. E é isso que você vai fazer. Porque se você não fizer isso, meu irmão, ninguém vai fazer por você. Tenha certeza do que eu estou falando. Todo mundo quer andar com alguém que é eficiente. Todo mundo quer andar com uma pessoa que tem boas respostas. Todo mundo quer andar com alguém que acrescenta. Todo mundo quer ter uma pessoa assim. Todo mundo quer dizer: essa aí é o meu filho, esse aí é meu marido, essa aí é minha esposa, esse aí é. Todo mundo quer. Todo mundo quer. A partir de hoje vai ser um divisor de águas na tua vida. Amém? Você vai se posicionar com relação a algumas coisas. E eu vou orar por você. E você vai orar pela tua vida para que você enxergue. Amém? Vamos falar com Jesus? Vamos falar com Jesus. Vamos orar então. De joelho, sentado. Mas você vai interceder por essas lacunas da tua vida. Santo Deus, o Senhor sabe dos desafios que essa pessoa está enfrentando, meu Pai. O Senhor sabe das dores que essa pessoa está enfrentando. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, Pai, abençoar. O Senhor venha, Pai, dar graça da superação. O Senhor venha, Pai, derramar sobre essa pessoa uma ótica de qualidade, uma ótica de valor. O Senhor vem derramar sobre esta vida, Pai, a abundância das qualidades. Talvez não está enxergando o que tem. Talvez não consegue enxergar a sabedoria que tem, a idade que tem, a graça que tem em si. O Espírito Santo que está na sua vida. Talvez está acumulando amarguras, vitimismo. Talvez Satanás está operando. Talvez Satanás está convencendo esta pessoa de coisas ruins. Talvez essa mulher anda cabisbaixa, desconfiada. Esse homem anda desconfiado, cabisbaixo. Coloca, Pai, o coração no lugar. Coloca, meu Deus, o valor, Pai, nos passos dessa pessoa. Lia nos ensinou muita coisa. Lia nos ensinou, Pai, sobre a fibra de quem confia no Senhor. Lia, meu Deus, nos ensinou sobre alguém que superou a rejeição. Uma mulher que foi respeitada depois, dentro do clã familiar de Jacó. Uma mulher, Pai, que valorizou aquilo que tinha. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor, por favor, renova a graça, renova a sabedoria, renova o entendimento, faz brilhar as palavras, faz brilhar, meu Deus, esta pessoa para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida dessas pessoas que confiam na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha derramar coragem, que venha derramar, Pai, formosura. Em nome de Jesus Cristo, que toda cilada satânica caia por terra. Se há alguma pessoa em depressão, se há alguma pessoa passando por algo estressante, alguma ansiedade, Pai, que tem tirado essa pessoa do eixo, que tem tirado a qualidade dele, por favor, dela, por favor, Espírito Santo, peço que o Senhor venha apacentar esta alma, peço que o Senhor venha prover o que tem que ser provido. Guarda, blinda esta pessoa, blinda esta família com o teu sangue. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.